Meu nome é Patrícia Calderon, sou jornalista, estressadíssima, mas gente boa, tá? Ansiosa pra uns, paranoica pra outros. Esse aqui é o meu podcast, mas ele pode ser seu também. Decidi criar um canal pra gente falar sobre saúde mental sem noia, sem preconceito, sem tabu, combinado? Muita gente legal vai passar por aqui, convidados, amigos, especialistas. Calma, Patrícia, calma, respira. Conta até 3, bem devagar. Vamos lá. Não dá. Amor, cadê o meu ansiolítico? Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu sou Patrícia Calderon e começa agora o seu programa semanal sobre saúde mental. Não pira, hein? Respira, respira leve, respira fundo porque vai ficar tudo bem. E hoje eu tenho o prazer de receber o padre Lício Araújo Vale, ele que é professor do curso de suicidologia. É um nome complicado, mas ele vai explicar pra gente. É uma ciência que estuda o suicídio, padre, é isso? É isso mesmo, Patrícia. Boa tarde. Boa tarde para você, para quem nos vê, para quem nos assiste pelo YouTube. É uma alegria muito grande estar aqui. A suicidologia é a ciência que estuda o fenômeno do suicídio nos seus dois aspectos, tanto no aspecto de prevenção, então prevenir suicídio, quanto no aspecto do que a gente chama pós-venção, que é o cuidar do luto das pessoas que perderam, né? Perderam um ente querido para suicídio. E nesse caso, a gente estava batendo um papo aqui nos bastidores, o senhor teve uma experiência familiar, né? Sim. Porque o senhor perdeu o seu pai para o suicídio, né? Sim. O senhor tinha quantos anos? Eu tinha 13 anos e ele 43. Eu estava no início da adolescência quando ele morre por suicídio. E o que levou a ele se matar? O suicídio, Patrícia, ele é provocado por diversos fatores que se associam. Nunca é por uma única causa. No caso do meu pai, então, sempre há uma dor de alma. No caso do meu pai, foi abandono da mãe. E depois, ele buscou se consolar no álcool. Isso levou a uma depressão e, por fim, ao suicídio. E como que foi lidar com isso, professor? Em que momento que o senhor teve essa necessidade de falar sobre o assunto, se especializar sobre o assunto, até para poder trazer algo que a gente fala de prevenção contra o suicídio? Sim. Porque tanto para falar sobre um assunto tão tabu, também é importante falar sobre as prevenções. Exatamente. Né? E você sabe que assim, eu literalmente pirei. E aí foram 30 anos de terapia, 30 anos deitando uma vez por semana no divã para elaborar o estrago emocional que o suicídio do meu pai provocou em mim. E é importante que a gente diga, a Organização Mundial de Saúde diz que o suicídio pode ser prevenido. De cada 10 suicídios, 9 podem ser prevenidos. E são coisas bem simples que a gente... são atitudes básicas. Conta pra gente que a gente pode prevenir um suicídio. Primeiro, estar atento às falas. A grande maioria das pessoas que atenta contra a própria vida ela fala das suas dores. Ela solta frases, eu estou pensando em me matar, eu quero morrer, eu vou me matar. Ou frases indiretas, eu estou pensando em fazer uma grande besteira, quando você voltar eu não vou estar mais aqui. Então, ficar atento às falas. E, normalmente, as pessoas em comportamento suicida, elas mudam o seu comportamento. Ou elas se isolam, ou elas se deprimem, ou elas se trancam no quarto, ou elas perdem o convívio social. Então, a segunda coisa que a gente tem que ficar atento são as mudanças de comportamento. Terceira dica importante para prevenir suicídio é ser acolhedor, ajudar a pessoa a respirar, ajudar a pessoa a perceber que tem alguém que tem empatia e, portanto, ouvi-la. Então, conversar e ouvir com amor, com carinho, com afeto. Outra dica, motivar a pessoa a cuidar da sua saúde mental, a procurar um profissional de saúde mental. Porque se essa dor de alma, ela é olhada, ela é cuidada, ela é tratada, a gente minimiza o risco da pessoa se matar e salva uma vida. Agora, padre, a gente também traz a questão dos aspectos religiosos, né? Queria até entender se depois do senhor ter decidido estudar sobre o suicídio,
se transformou em um professor que trata do assunto, até por uma experiência pessoal. A questão da religiosidade versus suicídio, né? Que a gente cresce com o avô falando, a gente ouve isso na família, né? Ah, aquele lá se matou, então não vai alcançar os céus, né? Não vai ser perdoado. Eu tenho caso na família de suicídio, de um tio, e no caso dele foi por conta também do alcoolismo, né? Então a gente cresce com esse estigma, né? Que Deus não vai perdoar. O que hoje a igreja diz em relação ao abordagem desse assunto? Pois é, a Igreja Católica e a maioria das religiões presentes no Brasil atualizou a sua doutrina sobre isso, Patrícia. Hoje, a maioria das religiões, porque as religiões dialogam com a ciência. A ciência hoje diz que o suicida não quer matar sua vida, ele quer matar a sua dor mental, a sua dor emocional. Então, ele não tem, em tese, a intenção de tirar a própria vida e pecar contra o quinto mandamento. Porque se a pessoa tivesse inteira, ela não faria isso. Então, hoje, a maioria das religiões diz o seguinte, que só Deus sabe a intenção, só Ele conhece. E, portanto, Ele pode socorrer, por meios que só Ele conhece, com a sua misericórdia, as pessoas que se mataram. A maioria das religiões hoje presentes no Brasil reza a Deus pelas almas das pessoas que se mataram e nenhuma religião presente no Brasil hoje, na maioria, diz que não existe mais salvação. Mas esse aspecto, 30 anos atrás, 20 anos atrás, era tratado ainda como tabu, sim, né? O senhor não pôde nem velar de forma adequada ao seu pai, né? Sim. Nós não, por exemplo, a minha família é muito católica, nós não tivemos direito a nenhum ritual fúnebre, porque naquela época, no início dos anos 70, até os anos 80, a Igreja Católica e a maioria das religiões do Brasil excluíam dos ritos fúnebres a família a partir desse pressuposto, que a pessoa que se matava era um grande pecador, né? Tinha ofendido o máximo a Deus, que é o pecado contra o quinto mandamento, e por isso não tinha salvação. Então, mas a questão do quinto mandamento não matarás. Mas no caso, a pessoa mata a própria vida. Isso. Então, por isso que, biblicamente falando, era por isso que feria o quinto mandamento. Porque o não matar é não matar o outro e não matar a si mesmo. Próprio, ok? Então, hoje... Mas fala algo do suicídio na Bíblia? Na Bíblia tem 6 suicídios. Tem 6 suicídios. E eu gosto sempre de dar o exemplo do suicídio de Judas Iscariotes. Mateus 27, capítulo 27, versículo 5. Diz lá que ele se arrependeu e se enforcou. Ponto. No texto bíblico não diz que não vai entrar no reino do céu. Nenhum dos suicídios no texto bíblico, Saul, Sansão, nenhum dos textos bíblicos, no texto bíblico você nunca tem uma condenação. Então, com base na Bíblia, só se faz o relato de que a pessoa normalmente se arrependeu e se matou. E é aí que hoje as religiões dizem que é exatamente por aí que entra a misericórdia e a graça de Deus. Padre, para a gente finalizar rapidinho, a gente tem ainda 40 segundos aqui. Hoje é dito que os jovens, na sua grande maioria, têm se fechado mais, as redes sociais, o celular, essa falta de socializar com o outro, né, tem preocupado muitas famílias, né? Eu sou mãe de uma adolescente, então eu sei do que eu estou falando. Existe realmente essa taxação ser maior no grupo dos jovens, nesse pensamento suicida? Te dou o dado da Organização Mundial de Saúde. 40 pessoas se matam por dia no Brasil. 30 delas são jovens. É a faixa etária onde os números mais crescem. Por conta do bullying, questões sexuais... Bullying, questões sexuais, homofobia, depressão na infância e na adolescência. O mundo doido da tecnologia, isso, né? As crianças são estimuladas o tempo inteiro, não se frustram nunca. Então, é o grupo no Brasil onde os números mais crescem. Padre Lício,
É um prazer falar com o senhor aqui sobre um assunto. É um assunto tabu, mas é interessante a gente conversar de uma forma tão tranquila e tão firme, porque o senhor é um estudioso do assunto, né? Então a gente não está jogando aqui palavras ao vento. O senhor estudou para falar tudo isso. Então eu queria agradecer a tua participação. E quem quiser ouvir e assistir a entrevista que eu fiz na íntegra com o Padre Lício, vai lá no YouTube, a gente tem um Jornal da Manhã, notícias de sábado, inteirinho com o Padre Lício, e lá a gente conversa muito mais sobre o assunto. Muito obrigada pela sua participação aqui no Não Pira e Respira, viu? Obrigado, Patrícia. Um beijo enorme para você. Obrigado. E para você que está acompanhando a gente, tem alguma pauta sobre saúde mental? Manda aqui para a gente jogar na nossa roda de conversa. E semana que vem tem mais Não Pira, Respira. Tchau!